Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Eu espero que todos estejam desfrutando de paz, de alegria, de saúde e de muitas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Nós estamos caminhando para o final do trimestre, caminhando, portanto, para o final do Evangelho de Marcos, e nós estamos, então, agora à véspera da crucificação de Jesus Cristo. Portanto, à véspera do evento que vai fechar este período da encarnação de Cristo e vai, então, assistir ao sacrifício redentor de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, hoje, o título da nossa lição é O Caminho da Cruz. Estamos, então, entrando, digamos, naquele momento em que Jesus ele é entregue nas mãos das autoridades de Israel e também das autoridades romanas. Este capítulo se distingue dos demais no Evangelho de Marcos. No capítulo de domingo passado, nós vimos o discurso ou o ensino de Jesus a respeito das últimas coisas, as profecias finais. E agora, então, já não há mais o tempo para o ensino, já não há mais o papel do mestre, daquele que reúne as multidões e que ensina a palavra e que fala a respeito de si e também do cumprimento das Escrituras em sua vida, daquele que é, então, a esperança de Israel. Então, nós vamos começar lendo os 2 primeiros versículos do capítulo 14 de Marcos. Não vamos ler o capítulo todo, é um capítulo muito extenso. Durante a semana, penso que os irmãos, acompanhando a postagem da irmã Isis, já realizou a leitura de todo esse capítulo e das ideias principais da lição. Então, o ponto marcante dessa transição é aquilo que Marcos fala a respeito do que os líderes, do que os sacerdotes, os oficiais de Israel tinham em mente e o que eles já premeditavam a respeito do que fazer com Jesus. Então, os versículos 1 e 2 dizem: ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então havia aqui já uma decisão tomada. Eles estavam realmente decididos a matar o profeta de Nazaré, a colocar um fim no ministério de Jesus Cristo. Eles não o reconheceram como o enviado de Deus, o Cristo de Deus. Eles, na verdade, se irritaram, eles estavam enciumados, eles estavam raivosos, porque Jesus, ele era amado por onde ele ia. Jesus era reconhecido em sua autoridade para ensinar mais do que os doutores da lei. Ele era atencioso com as pessoas, ele era o bom samaritano. Então, as pessoas o respeitavam, as pessoas queriam estar junto dele, por isso as multidões o acompanhavam. Este movimento das multidões em direção a Jesus para buscar dele o ensino, buscar a cura, buscar o socorro, ou seja, estas ovelhas que estavam sem pastoreio e que Jesus pastoreou, isto fazia com que os líderes de Israel, eles
temessem que um líder como aquele poderia, de fato, a qualquer momento, ser aclamado rei de Israel. E eles poderiam perder os seus privilégios. Então eles decidiram por eliminar Jesus. É claro, todo esse processo estava previsto nas Escrituras. Eles tinham a Escritura diante deles, mas eles estavam cegos. Seus olhos estavam vedados, seus olhos estavam obscurecidos e eles não conseguiam enxergar aquilo que a Escritura dizia com tanta clareza a respeito do ministério do Messias e de como isto ia, dia após dia, se cumprindo na vida e no ministério de Jesus Cristo. Portanto, eles não atentaram para isto. Eles eram movidos pela inveja, movidos pela vaidade, movidos pelas posições que eles ocupavam. Eles não queriam, de fato, um Messias. Eles não queriam o Filho de Deus. Eles não queriam ninguém interferindo em suas vidas, no controle que eles exerciam sobre Israel, no poder que eles exerciam, nos privilégios que eles desfrutavam. Perderam, de fato, a oportunidade de reconhecerem aquele grande dom de Deus que estava sendo oferecido à nação de Israel. Então a nação de Israel vai mostrar aqui toda a sua indiferença, todo o seu sentimento de rejeição contra o Senhor Jesus Cristo. Eles queriam ter Jesus nas suas mãos. Uma vez com Jesus em suas mãos, eles dariam o fim que eles desejavam dar para o ministério e a vida de Jesus. Então, eles premeditaram. E este momento marca esse início do caminho para a cruz. Jesus vai então iniciar o seu caminho da cruz. Não é que antes ele já não estivesse caminhando para a cruz. Nós entendemos pelos evangelhos que os evangelhos são narrados com a orientação já do alvo, do final, que era a entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, todos os trechos anteriores dos evangelhos, eles estão, de uma certa forma, orientados para este momento. Aqui Marcos, então, começa agora a sua narrativa do caminho para a cruz, como diz o autor da lição da nossa escola bíblica dominical, o caminho para a cruz. E este caminho começa durante uma festividade que acontecia em Israel. Haviam pessoas vindas de todas as partes para festejar a Páscoa, festejar a Semana dos Tabernáculos e também festejar o sacrifício anual que era oferecido pelo ministério sacerdotal de Israel para representar o perdão dos pecados da nação. E todos queriam então ter uma participação neste culto, neste sacrifício, para que também os pecados deles pudessem ser entregues junto com o sacrifício, para que eles tivessem a esperança do perdão eterno. Então, o texto diz que faltavam 2 dias para a Páscoa, ou para os ázimos. O pão ázimo é aquele pão que não tem fermento. Portanto, é um pão
que não leva tempero. Ele não leva, portanto, todo aquele processo de produção do pão que leva um certo tempo, tem que deixar a massa descansar, é acrescentado sabores, etc. E há uma espera até que o pão esteja no ponto para ser assado. O pão ázimo era aquele pão que os judeus comeram quando saíram do Egito. Saíram às pressas. Portanto, não dava tempo de esperar fermento penetrar a massa descansar e depois assar. Eles prepararam a massa sem fermento e já saíram para a libertação do Egito. Eles saíram já sob o comando de Moisés para o deserto. A Páscoa foi celebrada então nesta noite em que eles iriam sair. Nós lembramos bem disto, já estudamos sobre isto. Então, dali a 2 dias isto aconteceria. Então, haviam 2 dias pela frente que iriam então ser o intervalo entre a permanência de Jesus ali, nesta semana que antecede a crucificação, e o desencadeamento da sua prisão, do seu julgamento e da sua crucificação. Jesus não permanece em Jerusalém. Ele volta para Betânia e ali ele permanece. Provavelmente ele permanece ali esses 2 últimos dias. E só na Páscoa é que ele vai até Jerusalém para comer a Páscoa com os seus discípulos. Mas aqui em Betânia acontecem coisas muito marcantes e decisivas para o desenrolar do processo de condenação de Jesus. Então, o caminho para a cruz, ele começa em Betânia, com o gesto da unção. A unção de Jesus em Betânia marca, então, aquele momento em que a vida, a pessoa, o corpo de Jesus, ele é então consagrado para o sacrifício. A unção significa que ele estava recebendo uma destinação ali. Ele estava sendo ungido para um determinado propósito. Ele estava sendo ungido como o cordeiro para o sacrifício. Então, o texto mostra como Jesus hospedou-se na casa de Simão leproso, a mesma casa de Lázaro, de Maria, Marta, onde ele era hóspede, muito desejado, hóspede muito querido, um hóspede muito bem tratado. Eles tratavam Jesus com toda cerimônia, com toda reverência, com tanto amor. E quando Jesus estava ali hospedado, então o texto nos conta que a mulher chegou, trazia um vaso de alabastro, de bálsamo de nardo puro, grande valor, de grande preço, e quebrou este vaso e derramou todo o seu conteúdo sobre a cabeça de Jesus. Aquilo escorreu pelo seu corpo, pelas suas vestes. O cheiro encheu a casa. Foi um momento que todos pararam, que todos se impressionaram. Houve silêncio naquela hora. Aquele momento quando aquela mulher pratica aquele ato cerimonial, aquele ato de devoção, aquele ato de reconhecimento profundo de quem era Jesus, deste Messias, deste Cristo, deste Cordeiro de Deus, deste Filho de Deus. E a casa para. E então, o texto nos diz que alguns começaram a maledizer. Houve uma maledicência, houve um resmungo, houve uma murmuração. E se perguntava por que este desperdício?
Os demais evangelhos nos mostram que quem encabeçou essa murmuração foi Judas, porque ele trazia a bolsa, João nos conta isto, e ele reclamou que aquele grande valor poderia ser doado para sustentar o ministério de Jesus e para que eles pudessem dar socorro aos pobres. Que uma boa intenção, mas o coração de Judas era um coração já dominado por Satanás. Satanás colocou no coração de Judas aqueles pensamentos de desprezo para com Jesus Cristo e pensamentos de traição. Então, Jesus foi abençoado ali. Olha, uma coisa interessante é que esta unção de Jesus, do modo como aconteceu na casa de Simão leproso, não estava previsto nas profecias do Antigo Testamento. Não daquele modo. Então, o que nós podemos entender é que aquele foi um momento novo. Aquele foi um momento reservado pelo Pai Celestial para abençoar o seu Filho Jesus. Aquele foi um momento em que podemos, se não fosse considerar a capacidade de onisciência de Jesus, nós poderíamos imaginar que esta foi uma surpresa que o Pai demonstrou para com o Filho. Jesus sendo ungido daquele modo. Jesus sendo reconhecido daquele modo. E aí então foi uma surpresa. Jesus, com esta unção imprevisível, ele interpreta então aquele gesto da mulher como sendo a unção dele para a morte. Ela realizou uma obra sobre a vida de Jesus que, sem dúvida, causou estranheza, porque esta forma de ungir, ela era prerrogativa dos sacerdotes. Essa unção do cordeiro para o sacrifício, ou seja, todo o processo de sacrifício do cordeiro era prerrogativa do sacerdote. Não era um cidadão de Israel, uma mulher de Israel, que pudesse fazer aquele gesto. Só o sacerdote. E uma vez por ano, o sacrifício do cordeiro pelo pecado da nação de Israel era feito uma vez por ano. E ele então fazia, tinha todo o processo recomendado lá em Levítico, para que isto fosse feito. Então aqui nós temos uma mulher que realiza esse processo. De uma maneira imprevisível. E de uma maneira que trouxe espanto para toda aquela casa. Especialmente pelo modo como Jesus declarou o significado daquilo que a mulher fazia. Ele disse, ela praticou uma boa ação para comigo. E diz mais, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória dela. Este é um momento, então, magnífico. Um momento de adoração. Um momento em que Jesus é ungido, o seu corpo, então, é ungido para o sacrifício. E é interessante o que interpreta, o que os discípulos, especialmente Judas, diz aqui, não é? Na sua murmuração. Eles disseram, por que não se vendeu
este nardo precioso e não se deu aos pobres. A questão é, aquilo tinha um valor muito maior, muito mais precioso do que o valor de uma esmola que se dá ao pobre. Na verdade, vamos ser sinceros aqui. Na verdade, quando eles dizem isto, Jesus vai dizer o seguinte: os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. O belo nesta palavra de Jesus é que ele se coloca junto aos pobres. Ele não se coloca acima dos pobres. Ele diz, olha, os pobres sempre os tendes convosco. A mim, como querendo dizer, este pobre, vocês não terão, porque lhe será tirado. Então, é magnífico ver Jesus se humilhando a este ponto. Em Filipenses 2, Paulo nos dá aquele hino cristológico do esvaziamento de Jesus e do modo como ele deixou toda a sua riqueza na glória celestial, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana e ele se fez pobre, humilhou-se a si mesmo. Então, este é o modo de Jesus oferecer sua vida por nós. Ele se esvazia para poder, então, enriquecer a muitos, como diz o próprio apóstolo Paulo. Então, Jesus se coloca no meio do mundo, no meio dos pobres, mas não qualquer pobre, não é? Os pobres que têm a fome e a sede do Deus vivo. O que se deve aos pobres e o que se deve a Jesus? Esta é a questão que Jesus levanta aqui. Os pobres sempre tendes convosco, vocês podem dar a eles o que quiserem e eles sempre vão precisar. A mim, vocês nem sempre terão. Então, isto Jesus está dizendo para poder reconhecer aquela obra tão bonita, tão maravilhosa que aquela mulher fez, derramando aquele vaso de alabastro sobre a sua cabeça. Ou seja, ela valorizou a Jesus muito, muito mais do que o que milhares de pobres merecem receber de nós. Claro que os pobres merecem receber de nós, eles precisam de nós. Mas nem uma multidão de pobres pode ser mais urgente e mais preciosa para a nossa salvação do que a nossa adoração ao Senhor Jesus Cristo. Ele é mais importante e a ele precisamos dedicar a nossa atenção, os nossos corações, muito mais do que se tivéssemos diante de nós uma multidão carecendo de receber o auxílio de nossas mãos. Jesus veio para ser o nosso Deus. Ele veio para ser o nosso Redentor. A ajuda de alguém pode redimir um pobre da fome, mas nós somos muito mais carentes de redenção dos nossos pecados, redenção da nossa culpa, da nossa condenação, do que
todas as multidões que existem na face da terra. Então, nós não podemos confundir os valores, especialmente o valor que Jesus tem por ser Filho de Deus, com aquelas outras coisas que requerem a nossa atenção e que, por atendermos a elas, estaríamos também cumprindo a vontade de Deus, mas muito mais importante do que qualquer outra coisa está nossa entrega, a entrega da nossa vida, dos nossos bens, do nosso vaso de alabastro para o Senhor Jesus Cristo. Bem, o caminho da cruz ele vai continuar, o capítulo 14 segue, nós vamos ter então o processo da traição. Os líderes de Israel, eles queriam cúmplices na sua decisão. Eles queriam cúmplices que justificasse a prisão e morte de Jesus. Eles queriam, inclusive, testemunhas que pudessem acusar Jesus de estar contrariando a lei de Moisés e blasfemando contra Deus. Então eles fizeram uma busca e ofereceram uma recompensa. E Judas atendeu a esta oferta dos sacerdotes e oficiais de Israel. Judas se apresentou e disse: o que vocês querem me dar e eu entregarei Jesus para vocês. Então eles combinaram o preço. Combinaram o modo como Judas iria identificar Jesus para que eles prendessem a pessoa certa. Era o beijo. E eles também buscaram testemunhas que pudessem, no tribunal, testemunharem contra Jesus. Marcos diz que estas testemunhas eram discordantes. Elas não conseguiram ter uma versão única. Elas não conseguiram concordar entre si. Então diz o versículo 56 do capítulo 14, 55 e 56, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, ou seja, todos os jurados, buscavam testemunho contra Jesus para o matar e não achavam, porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Então, eles ficaram numa situação delicada. Eles tinham que ter, no mínimo, 2 testemunhas, segundo a lei de Moisés, que concordassem na acusação contra Jesus. Mas, por fim, eles conseguiram alguns que concordaram em dar o mesmo testemunho para poder, então, alcançar o objetivo deles, que era condenar Jesus. Então eles conseguiram alguém que entregasse Jesus, eles conseguiram pessoas que testemunhassem contra Jesus, e eles então prenderam Jesus e levaram perante o tribunal de Israel. Veja que aqui o julgamento é conduzido pela nação de Israel. Jesus está sendo julgado pelo seu povo, está sendo julgado pelos oficiais do povo, ele está sendo julgado pelos sacerdotes. Competia ao sumo sacerdote, principalmente nesse período em que os sacerdotes eram de fato os cabeças de Israel. Competia a eles montar o julgamento, justificar a acusação, para poder então condenar a pessoa. Então eles montaram um julgamento. Eles mentiram, eles falsificaram, eles, vamos dizer, ofereceram recompensas, eles compraram testemunhas. O julgamento de Jesus foi, portanto, um julgamento que, aos olhos de Deus e à luz da lei de Moisés,
foi um julgamento falso, foi um julgamento premeditado, foi um julgamento fabricado, foi um julgamento montado com o objetivo de condenar Jesus. Mas as profecias do Antigo Testamento já alertavam para isto, e o que aconteceu, na verdade, foi o cumprimento destas profecias, de que Jesus ele seria levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ou seja, ele seria levado à morte como alguém que não tem direito algum. E para cumprir, de fato, o papel de sacrifício pelos nossos pecados, de Cordeiro de Deus, que morre pelos nossos pecados, de fato, ele abriu mão dos seus direitos. Porque em Jesus, em todo o processo da sua condenação, ele estava recebendo sobre ele a nossa condenação, os nossos pecados. E ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi morto na cruz do Calvário para pagar as nossas dívidas. Então, isso tudo já estava previsto nas Escrituras. E Jesus vai dizer, olha, isto está acontecendo para o cumprimento das Escrituras. Nos versículos 47 em diante, ele diz assim, mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo de o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós sabemos disto e como foi que Jesus resolveu isto, curando aquele servo do sumo sacerdote. Ele jamais esqueceria aquilo, não é? Disse-lhes Jesus, saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava convosco no templo, a ensinar, e não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Este caminho da cruz, todos esses obstáculos que Jesus vai sofrendo ao longo do caminho para a cruz, toda a rejeição, todos os maus tratos, todo tipo de sofrimento que ele carregou sobre si, foi para o cumprimento das Escrituras. A sua prisão, então, tem detalhes impressionantes, não é? Jesus foi traído por um beijo. O beijo, na cultura judaica, e conforme nós aprendemos do Antigo Testamento, ele é o gesto da verdade, da sinceridade, ele é o gesto da fidelidade, é o gesto, portanto, do compromisso, é o gesto da afeição. E tudo isso que é de natureza tão sublime é exatamente torcido, corrompido pelo que Judas faz com Jesus. Ele usa desse gesto tão sublime para entregar Jesus. Jesus foi entregue pelo seu apóstolo que chegou e o beijou. Tinha combinado com os soldados, aquele a quem eu beijar, este é Jesus, lançai mão dele. Então, Jesus foi traído da forma mais perversa, não é? A traição é uma traição que Zacarias diz que ele foi ferido na casa dos seus amigos. Ferido, traído. E então, esta prisão de Jesus foi um ato profundamente violento de rejeição. Quem é que foi prender Jesus? As multidões que estavam com ele
A princípio, não. Os sacerdotes reuniram ali uma multidão, muitos deles pagos para fazer aquilo, e eles foram então seguindo Judas até o lugar onde Jesus estava, no Getsemane, à noite. E com violência, varapau, com espada, com brutalidade, o prenderam. E este caminho para a cruz, ele vai então ter o seu veredito no julgamento que o Sinédrio faz de Jesus. Eles trazem Jesus à noite para a casa do sumo sacerdote e ali Jesus é julgado, não diz uma palavra, e aí o sumo sacerdote se irrita, porque num julgamento o réu deveria dizer alguma palavra em sua defesa ou confessando o seu crime, mas Jesus manteve o silêncio. E então o sumo sacerdote se levanta, vai até Jesus, e ele então, num gesto bruto, ele diz, levantou-se então o sumo sacerdote no meio das pessoas e perguntou a Jesus: não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Você não se defende? Jesus permaneceu calado e nada respondeu. Então o sumo sacerdote alterou um pouco mais a sua voz, ele foi com mais brutalidade para cima de Jesus e perguntou-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Nesta hora, Jesus responde. Jesus diz claramente a ele: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Esta resposta foi a confissão de Jesus. E esta confissão de Jesus foi a declaração que o sumo sacerdote tomou para declará-lo, então, culpado e réu de morte. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que precisamos ainda de testemunhas? Quer dizer, quando o réu é confesso, as testemunhas são desnecessárias. O que eles queriam é extrair de Jesus essa confissão. Então, acabais de ouvir a blasfêmia. O que é a blasfêmia? É quando Jesus confessa ser o próprio Filho de Deus. E então, ele pergunta: qual o parecer do Sinédrio? Como vocês votam? E todos unanimemente votaram pela condenação de Jesus como réu de morte. Réu de morte. Na verdade, eles estavam agora de acordo com a lei de Moisés. Se Jesus não fosse o que estava dizendo que era, o que ele realmente era, não é? Jesus foi condenado porque ele disse quem ele era, e eles não creram. Então, por causa da incredulidade da nação de Israel, é que eles declararam a condenação sobre Jesus, porque não quiseram crer que ele era de fato o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que viria para a salvação de Israel. Então alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, dar socos e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas receberam ele com bofetadas. Ou seja, houve um massacre sobre Jesus. O sofrimento que Jesus passou, as dores, enfim. Tudo isso por nós. Tudo isso para a salvação das nossas vidas. Tudo isso para o perdão dos nossos pecados. Tudo isso porque nos amou. Que Deus nos ajude hoje. Que nós possamos dar a Jesus a glória que é só dele. Que nós possamos
dedicar a Jesus o melhor de nós, o nosso vaso de alabastro. Que nós possamos reconhecer em Jesus, a cada dia, o seu valor, a sua prioridade em nossas vidas, a sua santidade, o seu sacrifício penoso que ele fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus a todos nós nos abençoe neste domingo.